Oi! No vídeo de hoje vou mostrar como você pode inserir um bonequinho, uma miniatura em um cenário com muita realidade, utilizando pincéis variados. A gente está acostumado sempre a usar aquele pincel básico do Photoshop e eu vou mostrar quando você varia os pincéis, você tem acesso a efeitos muito interessantes, podendo deixar uma imagem dessa que foi batida no meu quarto, uma imagem apenas de um bonequinho BB-8 do Star Wars, inserida em um deserto. Esse foi um desafio do inscrito William Coelho, que viu na internet o fotógrafo Félix Hernández Rodrigues, que utilizava farinha, areia e elementos reais como até fumaça de cigarro nas suas fotos e miniaturas para deixar a coisa bem real. Só que o que o William solicitou foi que a gente fizesse esses efeitos totalmente no Photoshop. Então foi esse o desafio do William e esse foi o resultado final. Vamos lá? Beleza, inicialmente queria mostrar como você pode entrar em contato comigo. Se você tem uma foto de um fotógrafo que você gosta muito e quer saber como é que ele fez esse tratamento, algum efeito bacana que você vê aí. E se você tem uma foto sua que você quer saber como é que eu trataria, também manda ela para mim em alta resolução, sem estar tratada, para o e-mail canaltratandofoto@gmail.com. Diz também seu nome e de onde você é. Beleza? Então vamos começar. Eu tenho aqui essa foto do BB-8, o robozinho de Star Wars. Eu vou utilizar o Photoshop para melar ele de areia e colocar ele dentro de um deserto. Esse deserto eu peguei numa imagem de um site gratuito, pexels.com, e eu quero utilizar isso aí como cenário. Só que eu já estou vendo um problema aqui nessa imagem. A zona que está focada é essa aqui, que o cursor está sendo passado. E se o BB-8 ficar por aqui, ele vai estar passando da tela aqui, mais para cima do canvas. Então eu vou agora alongar essa parte de cima da imagem e cortar essa parte de baixo. Tem muita parte aqui desfocada que na imagem que eu quero não vai ser muito interessante. Então tem várias formas de fazer isso. Vamos lá, vou começar fazendo uma camada cópia, né? Ctrl J ou Command J, só por garantir, certo? Eu vou agora para a ferramenta de corte, clicando aqui, vou aumentar um pouco a minha área, só para garantir. Depois eu corto novamente se eu passar demais dos meus objetivos. Beleza. Como o céu é praticamente branco absoluto, eu não vou ter muita dificuldade de fazer esse alongamento. Eu vou selecionar uma ferramenta letreiro retangular, ok? Fazer uma seleção dessa área aqui, um pouquinho mais abaixo também. Vou selecionar essa cor aqui, cor do céu, com conta-gotas, apertando OK. E como agora a cor da frente é essa cor, eu basta apertar Alt Backspace, que eu pinto minha seleção com essa cor da frente. Vou apertar Ctrl D para ver a transição e a gente vê que está quase pronto. A gente tem essa transição aqui perfeita, mas aqui a gente tem alguma transição falha. Então é muito fácil de resolver isso. Vamos para a ferramenta pincel. Beleza. Eu vou colocar uma opacidade em 50%. Vou ter certeza que a dureza do pincel está em 0%. E vou dar umas pinceladas por aqui para fazer essa transição de uma forma mais natural. Beleza? Antes e depois. Agora eu vou pegar essa camada nova com esse céu alongado e vou jogar lá para a camada do BB-8. Então, ferramenta mover. Eu clico sem soltar o mouse. Chego até aqui e aqui que eu solto o mouse e já vou estar com o cenário prontinho aí. Vamos agora colocar o cenário embaixo da camada plano de fundo. Para isso eu vou desbloquear a camada plano de fundo apenas clicando no cadeado, colocando ele aqui para cima. Vou baixar um pouco a opacidade da camada do BB-8, só para a gente ter noção de onde a gente vai estar posicionando ele. E eu vou reduzir o cenário, porque está muito grande esse deserto, ok? Vou apertar Ctrl T para a ferramenta de transformação livre, e como esse cenário está muito além das margens da tela, Ctrl 0 para a gente conseguir ter uma visualização completa aqui da área do cenário. Então eu vou apertando Shift, vou clicar e diminuir um pouquinho. O Shift me ajuda a manter a proporção original do cenário. Eu aqui agora sim estou com praticamente todo o cenário posicionado, só que eu vou colocar a área de foco mais para cá para baixo. Acho que aqui tá bom. E se faltar alguma coisa eu ajusto o tamanho do BB-8, que eu tô achando muito grande. Ok, eu vou agora ocultar a camada do BB-8 só para dar uma olhada nesse cenário, ver como é que ele está.
É isso. Quando o BB-8 estiver inserido, provavelmente vou cortar um pouquinho aqui embaixo. Vou agora para o meu BB-8 e vou reduzir um pouco o tamanho dessa imagem do BB-8, apertando Ctrl T, até o bonequinho estar no tamanho que eu quero. Acho que aqui já está bastante legal. Vou voltar a opacidade para 100%. E antes de continuar, é necessário a gente falar da importância da luz, da gente observar o que é que está acontecendo antes de tirar a imagem. Antes de eu bater a foto do BB-8, eu primeiro busquei uma imagem no Pexels para saber que tipo de iluminação e que tipo de deserto a gente ia inserir o BB-8. E aí eu vi essa foto onde claramente a luz está vindo dessa direção aqui. Aqui a gente não tem luz, aqui é apenas sombra, tá? Então eu me preocupei quando eu bati essa foto aqui do BB-8, de a gente produzir uma sombra para esse lado. Então a minha fonte de luz estava aqui. Note que aqui tem alguma coisa preta, não sei se é o case de algum instrumento meu, que eu sou músico também, impedindo a passagem de luz. E aí a gente conseguiu que essa parte ficasse mais clara, essa parte mais escura e com essa sombrinha aqui. Então é fundamental, se você pisa na bola na hora da iluminação, colocando luzes onde não é para ter luz, você vai fazer uma coisa bastante artificial. Mesmo assim, eu vou enfatizar a luz nessa imagem quando a gente estiver trabalhando as sombras do robozinho, tá bom? Agora eu vou recortar o BB-8. Não vai ser uma coisa tão complicada porque não tem cabelo, não tem coisas difíceis de serem cortadas. Mas eu também não vou na ferramenta de remoção rápida porque a gente tem um objeto claro em um cenário claro. A melhor ferramenta, se você puder usar sempre essa ferramenta, é a ferramenta caneta, que você encontra aqui. O nome da ferramenta completa é Opções da Ferramenta Caneta. Demora um pouquinho mais, mas no Photoshop, se você quer fazer uma seleção boa, você tem que perder tempo, você tem que ter uma preocupação com isso. Eu vou começar a fazer a minha seleção. Se você não sabe como utilizar a ferramenta caneta, tem um vídeo meu explicando as ferramentas de seleção do Photoshop, está surgindo aí num izinho acima à direita, é só clicar. E vou começar e depois vou adiantar o vídeo para esse vídeo não ficar muito sacal. Mas vamos lá. Vou começar aqui por baixo. Faço um clique. Em alguma região mais próxima, faço outro clique. E segurando, eu tento fazer a seleção. Aperto Alt no ponto central para desentortar e continuo minha seleção. Beleza, terminei minha seleção. Na verdade eu terminei o demarcador e para transformar isso em uma seleção eu tenho que clicar aqui em seleção e eu posso aplicar um raio de difusão, que é para não deixar a seleção tão dura. Eu vou aplicar um raio de pouquinhos pixels, 0,2 pixels. Eu acho que a seleção já está bem feita. Caso você seja muito perfeccionista e você queira ver exatamente como é que está esse corte, você pode clicar em qualquer outra ferramenta de seleção, caso você queira ajustar esse corte. E aí você vai ter a opção selecionar e mascarar. Vou clicar aqui, só para a gente ter ideia realmente se a seleção está sendo bem feita. E você pode aplicar algum efeito na sua seleção. Pode dar alguma suavidade. Vou dar um zoom aqui. Você pode dar alguma suavidade e mais um pouquinho de difusão. Enfim, você pode ajustar melhor a sua seleção. Nesse caso não vai ser necessário, mas enfim, um pouquinho mais de suavidade, mais 0,1 de difusão. Se eu não desse, praticamente o efeito ia ser o mesmo. Aperto em OK. E aqui na saída eu quero uma nova camada com máscara de camada. Tá bom? O que é que vai acontecer? Ele vai ocultar a camada que eu estava trabalhando, vai criar uma nova camada com uma máscara. Como ele já está com camada demais, vou começar a renomear esse pessoal aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é adequar as cores desse BB-8 com as cores do deserto. O BB-8 está com muita saturação, ele está muito mais brilhante do que a foto do deserto. Tem várias formas de a gente fazer, a gente podia fazer de forma manual, abrindo uma camada de matiz e saturação, é possível. Mas eu trabalhei um comando muito interessante que é o Match Color, ou corresponder cor, em um vídeo anterior, está aparecendo o izinho aí acima à direita, e a gente pode fazer isso aqui também, para a gente sempre ver recursos interessantes. Vou apertar Ctrl J para fazer uma cópia de segurança dessa camada original máscara, porque a gente vai modificar destrutivamente essa camada. E aí eu vou no BB-8 original máscara copiar, vou selecionar aqui imagem, ajustes e corresponder cor, ou Match Color. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para o Photoshop que eu quero que ele se baseie nessa imagem do BB-8 com uma outra camada, que é a camada deserto. E aí é o que ele faz, ele já modificou as cores do BB-8 aqui.
baseada na camada do deserto. Não quer dizer que a gente tem que deixar dessa forma, inclusive eu estou achando bem exagerado. Eu vou clicar aqui em neutralizar, e ele já deixa o trabalho muito melhor. E no atenuar, vou colocar aqui no 100%, ele desfaz completamente o trabalho do Match Color, e aí a gente vai dosando a gosto aqui, para tentar fazer um meio termo. Eu acho que assim tá bem legal. Então, 40 aqui, antes do Match Color e depois. Ele já deu uma aproximada. Eu posso mudar também a intensidade da cor, tô achando que tá com muita saturação. Então vou deixar ele um pouquinho mais neutro também. Beleza. E na luminescência, basicamente eu deixo ele mais claro ou mais escuro, mas eu não quero mexer nisso agora não. Então tá ótimo assim. Antes do Match Color, depois do Match Color, corresponder cor. E já vou mudar o nome dessa camada para BB8 Match Color. Vamos começar agora a deixar a coisa mais real utilizando os pincéis diferentes. Minha cunhada deixou claro que não poderia melar esse robozinho de areia. Então, a gente vai ter que afundar ele na areia de forma artificial. Se a gente resolvesse fazer isso utilizando o pincel simples do Photoshop, ferramenta pincel, tá? E tá aqui o pincel, a gente colocaria, não sei, quem sabe uma dureza em 50%. Vou colocar aqui na máscara, né? Pra gente poder pintar a máscara. A cor vai ser preta, que já está. Funcionamento básico de máscaras. E se a gente começasse a tentar inserir essa areia aqui, não fica muito interessante, porque não vai deixar de ter pontas arredondadas aqui. Então pode notar que tá inserido na areia, mas tá meio fake. Não tem uma variação que a areia tem. Então, é hora da gente começar a ver que o Photoshop tem outros pincéis muito interessantes. Apertar Ctrl Z ou Comando Z para voltar ao normal. E aí a gente vai buscar pincéis irregulares no Photoshop. Tem um padrão que vem no Photoshop, é só você buscar um pouquinho, mas se você não encontrar, eu vou colocar na descrição do vídeo, que é esse aqui. Realmente, lembra um pouco uma areia, né? Então, vou aumentar o tamanho, colocar a opacidade em 100%. O problema é que quando a gente faz um traçado, pode notar que ele faz uma coisa pincelada, uma coisa pastosa, e não é isso que eu quero. Então, para isso a gente tem que ir nas configurações, tá? Dos parâmetros do pincel. E tem algumas coisas que a gente vai fazer aqui. Primeiro eu vou tirar a suavidade, eu quero ele mais bruto mesmo, tá? Aqui no espaçamento, ó, você já consegue deixar o traçado um pouquinho mais espaçado. Tá aqui o espaçamento 17%. Na dinâmica da forma, tremulação do tamanho, a gente consegue também deixar mais irregular, tá? E na tremulação do ângulo, a gente deixa bem caótico mesmo. Para terminar, eu vou colocar alguma dispersão. Dispersão é sensacional, ó. A gente deixa ele bem louco. E só um pouquinho nesse caso, eu não quero que ele saia feito um doido aí. Mas coisa de 10%, 11% de dispersão, tá legal. Agora, eu quero selecionar uma cor preta, já está selecionado. Vou pintar a máscara com esse pincel nessa região aqui da areia para tentar dar esse efeito de alguma coisa enfiada na areia. Então vou colocar um tamanho que eu acho que está ok e vou... Olha como está ficando legal. Legal, já é uma outra coisa. Para ficar mais realista ainda, eu vou voltar para o pincel original, qualquer um dos pincéis originais, e vou, com a máscara, apagar, ou seja, pintar de branco, revelar o BB-8 em regiões onde eu achei que ficou uma areia que não cabe. Então a cor agora está preta, né? Eu quero alternar entre cor de frente e fundo, basta apertar X, já estou com a cor branca novamente, opacidade em 100%, e eu vou apagando aqui esses traços mais exagerados da areia, e com isso eu consigo um efeito bastante interessante de algo sendo colocado na areia. Tá até mais um pouquinho por aqui. Show de bola. Foi só a gente variar um pouquinho o pincel que a gente já conseguiu esse efeito mais randomizado, né? Que o pincel circular não dá para fazer esse efeito um pouquinho mais caótico de algo sendo enfiado na areia. Vou aproveitar e vou cortar um pouquinho essa imagem, a parte de baixo, porque como eu falei, tem essa parte desfocada aqui que eu não quero. Então ferramenta de corte. E aí posicionar um pouco mais para cá. Enter. Legal. O enquadramento está do jeito que eu estava pensando. Tudo bem, agora vamos falar de sombras. São as sombras que vão dar veracidade a essa imagem. Por enquanto está claramente uma montagem, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou começar
Selecionando aqui a camada do deserto, que eu quero colocar uma camada acima da camada do deserto, mas abaixo da camada do BB-8. Então, eu vou selecionar uma ferramenta letreiro elíptico. Eu estou vendo aqui na imagem BB-8 original que tem essa sombra aqui, elíptica, né, acontecendo. Inclusive aqui está mais escuro do que aqui, e a gente vai resolver isso agora. Então, a ideia é fazer uma imitação desse tipo de sombra. Então, vou clicar, vou arrastar aqui para baixo, ok. Não está exatamente onde eu quero, então vou com o teclado para cima e para baixo eu consigo mover isso a gosto, beleza, tá quase como eu quero, só que a foto original a gente tem uma mesa completamente reta, né? E aqui não, tem essa dunazinha pequena de areia, então a gente vai precisar mover isso de alguma forma. Então, selecionar, transformar seleção, clico e arrasto um pouquinho para cima, para tentar deixar o ângulo mais parecido possível, mais próximo da duna. Ok, vou reduzir só um pouquinho o tamanho dela e vou apertar Enter. Legal. Agora eu vou escurecer isso para transformar em sombra. Várias formas de fazer isso. Eu vou usar a ferramenta de níveis. E uma vez na ferramenta de níveis, o procedimento é muito simples. Basta eu pegar aqui essa paleta central. Nesse caso eu quero deixar mais escuro. Vou arrastar aqui para a direita. Ok. E eu sei que não está ainda parecendo uma sombra, mas eu vou na máscara de níveis, que foi feita assim que eu cliquei na camada de níveis com a seleção feita. Clico duas vezes nessa máscara e tem a opção difusão. E aí, ó, arrastando a difusão, a gente começa a deixar isso mais próximo de uma sombra. Ok, coisa de 10 pixels. Agora, temos mais um problema. Ela está escurecendo essa seleção aí em cima da camada do deserto. Só que além de escurecer, ela também está saturando um pouco. Então eu quero apenas que ela escureça, não mexa com a cor da camada do deserto. Então é só mudar o modo de normal para luminosidade. Isso quer dizer, ó, essa camada só vai passar para baixo o efeito de níveis com a luminosidade. Então agora sim, a camada está mais escura, mas sem tonalizar tanto. E aí eu vou poder mexer depois com a opacidade a gosto. Ok, agora essa parte aqui não vai participar da sombra, porque aqui já tem sombra. Então eu vou, com a ferramenta pincel, vou oscilar para a cor preta, basta apertar X, tá bom? Vou ter certeza que a opacidade está em 100% e vou pintando aqui, para realmente só ter a sombra nessa parte aqui. Legal, a qualquer momento eu posso clicar aqui em níveis e aumentar ou diminuir essa quantidade de sombra aí. Vou deixar um pouquinho mais forte por enquanto, porque agora eu quero imitar o BB-8 original. Note que aqui está mais forte, aqui está um pouquinho mais claro. Então eu quero fazer esse efeito aqui. Para isso, eu preciso de uma ferramenta degradê, só que eu não quero queimar a minha máscara com a ferramenta degradê, porque já está feita uma seleção em cima dessa máscara. Então tem um macete, eu vou agrupar essa camada de níveis com ela mesma. Eu vou apertar Ctrl G e aí vai existir um grupo apenas com essa camada de níveis. E no grupo eu vou criar uma máscara, ok? E nessa máscara eu vou para a ferramenta degradê, tá bom? Vou ter certeza que o tipo de degradê que eu quero é branco na esquerda e direito na direita, tá? É só você selecionar aqui entre esses. E aí eu vou passar, arrastar o mouse da esquerda para a direita até eu conseguir, é tentativa e erro, até eu conseguir esse efeito que eu quero. Olha aí, ó. Sombra aqui e mais claro aqui, mas eu não quero tão drástico, então vou arrastar um pouquinho mais para cá. Isso, eu quero realmente um degradê mais gradual. Deixa eu ver, antes apertando Shift em cima da máscara, totalmente com a sombra, depois com esse degradê gradual. É exatamente isso que eu estava querendo. Beleza, gente. A segunda sombra que eu vou fazer, pode dar uma olhada aqui no BB-8 original, é uma sombra que vem dos dois lados, tá? Mais escura, que é a sombra do próprio bonequinho em cima do chão. Como existe uma areia absorvendo um pouco essa sombra, eu vou fazê-la, mas não vou fazer de forma tão forte. Então vou mais uma vez aqui para a camada deserto, a minha ferramenta elíptica. Vou tentar fazer uma coisa aqui assim, mais ou menos nesse tamanho. Com o teclado eu vou posicionar mais ou menos por aqui. Vou criar mais uma vez a camada de níveis, arrastar o ponto central para dar aquela escurecida. Depois eu posso clarear ou escurecer à vontade.
clicar 2 vezes na minha máscara e dar alguma difusão até ficar convincente. Nesse caso aqui eu utilizei 10 pixels também. Mudar o modo de mesclagem para luminosidade, para ele ficar só escuro, mas sem tanta colorização. E estou achando muito forte, vou mudar um pouquinho a opacidade dessa camada para ter a sombra, mas não ter tanta sombra. Legal, 65%. Beleza, vou chamar isso aqui de sombra menor. Agora eu vou querer dar uma sombra também no BB-8. Eu quero que fique claro que a luz está vindo daqui e aqui tem que ter um pouco menos de luminosidade. Então, para isso eu vou agora para uma camada acima do BB-8, tá? Vou clicar em níveis mais uma vez. Vou cortar para a camada do BB-8, ou seja, vou clicar aqui e aí tudo que eu fizer nos níveis vai afetar apenas o robozinho. E dessa vez eu vou dar uma exagerada aqui. Vou deixar bem escuro, ok? E a máscara de camada que vem da camada de níveis está branca. Eu quero pintar de preto, que é a cor da frente. Tecla de atalho Alt Backspace. Beleza? Vou agora para a ferramenta pincel. Vou colocar uma opacidade menor, coisa de 30%. Ter certeza que a dureza do pincel está em 0%. Eu vou colocar a cor da frente agora sendo branca para eu poder pintar na máscara que está toda preta, apertando X. E eu vou pincelar nessa região aqui. Estou achando até com opacidade demais. Ok. Beleza. Antes e depois. Sombra BB-8. Show! Para terminar eu vou utilizar um pincel diferente para fazer partículas de areia, como se estivesse realmente ventando e tivesse areia na imagem, tá bom? Eu tenho já um pincel de partículas, eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar se você quiser. Basicamente é um pincel onde tem um ponto maior de um lado e um ponto menor de outro. É esse aqui. Quando aumenta muito o tamanho, você pode ver que tem 2 pontinhos aqui. Justamente para a gente ter uma dispersão maior quando a gente começar a pintar. Eu vou nas configurações desse pincel. Ele já está com a dinâmica da forma bem exagerada e com a dispersão também bem exagerada. Vou até dar um pouco menos de dispersão. Estou achando que ele está... acho que assim tá bom. Ok, vou selecionar aqui a camada do deserto, apertar Alt para selecionar o Color Picker e selecionar uma cor mais clarinha aqui. Pode ser essa aqui. Vou aumentar a opacidade para 100%. Vou criar uma nova camada transparente. E vou dar umas pinceladas aqui para adicionar essa sujeira toda na imagem. Um pouquinho de areia aqui. Beleza, só que ainda não está do jeito que eu quero. Eu preciso de movimento para isso se tornar um pouco mais convincente. Então, eu vou aqui em Filtro, Desfoque e Desfoque de Movimento, ou Motion Blur. E aqui eu basicamente só tenho que controlar o ângulo, onde eu estou colocando aqui menos 22, mudando o ângulo ele muda a angulação do movimento. E a distância, quanto maior a distância, mais vento, né? Então, tá ok, 16 pixels. Agora sim, eu tenho partículas aqui na minha imagem. E agora eu vou adicionar uma máscara. Vou selecionar um pincel padrão comum, mais uma vez. Vou pintar de preto, a cor já está preta. E vou pintar de preto onde eu não quero que tenha a areia. Quero que apareça em lugares estratégicos, mas não em todos os lugares. E vou mudar a opacidade até ficar não tão forte. Quero só um efeito na imagem, mas sem chamar mais atenção do que o BB-8. Ok, 66%. E é assim que a gente pode, utilizando pincéis diferentes, saindo do tradicional, colocar uma miniatura dentro de um cenário com mais veracidade. Se você gostou do vídeo, você pode curtir e compartilhar, que toda semana, você já sabe, tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Agradeço mais uma vez ao William Coelho pelo desafio. Muito obrigado pela sua atenção e boas fotos!